Então, irmãos, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus possa estar conosco e nós com Ele, neste momento em que nos reunimos mais uma vez nesta casa de luz e oração que nos acolhe. Então, para iniciarmos os trabalhos, vamos fazer a nossa prece. Convidamos a todos, então, aqui, neste momento, fechemos os olhos, elevemos o nosso pensamento ao alto, aproveitando esta oportunidade que temos de nos reencontrarmos nessa casa de luz e oração e com muita humildade aqui nos colocamos, pedindo o amparo da espiritualidade, nos auxiliando a suprir as nossas deficiências. E que tenhamos todos uma noite muito proveitosa no atendimento de todas as nossas necessidades, seja no equilíbrio do corpo, no equilíbrio energético espiritual, e principalmente que a mensagem a ser trabalhada possa ser de proveito às nossas reflexões no momento de vida em que cada um se encontra. Que Deus e Jesus estejam conosco, que assim seja. Então, irmãos, o nosso objetivo hoje é trazer um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente do capítulo 12, essa temática de amai os vossos inimigos, que é um ensinamento sempre atual do Mestre Jesus. E no outro capítulo 12, Allan Kardec traz o tema e traz alguns enfoques do que significa amar os inimigos no nosso atual estágio evolutivo. Então é isso que objetivamos hoje, dividir com os irmãos essa reflexão sobre essa temática. Então a gente traz aqui um conceito de inimigo, um conceito lá dos dicionários, enfim. Inimigo, a pessoa que odeia alguém e que procura prejudicar. Então, possivelmente, quando o Cristo recomenda para nós amar os próprios inimigos, quem está ouvindo a mensagem do Cristo, no caso nós, possivelmente somos pessoas que já não odiamos ninguém, e que menos ainda procuramos prejudicar alguém. Mas, normalmente, em nossa caminhada evolutiva, seja dentro da própria encarnação, seja considerando as várias encarnações, ainda é muito possível, no mundo em que o mal ainda é tão presente como a Terra, que nós tenhamos pessoas que guardem por nós esses sentimentos, enfim, que tenhamos plantado em algum momento, em fases anteriores da nossa própria vida, quando tínhamos menos conhecimento, ou que ainda a gente plante, sem querer, sentimentos que outras pessoas recebem de uma maneira que não é tão positiva para conosco. Então, a gente pode considerar que esses são os nossos inimigos hoje, que nós não sejamos inimigos de ninguém, e se somos, simplesmente por estarmos aqui, nós temos já um manancial de reflexão suficiente para não odiarmos mais ninguém, para não querermos e nem procurarmos prejudicar para ninguém, mas talvez tenhamos pessoas que nutram isso por nós, e esses seriam então os nossos inimigos.
sobre quem o capítulo 12 nos ensina a amar, o que significa amar os inimigos no nosso atual momento evolutivo. Então, é isso o que Allan Kardec se preocupa. Claro que o Mestre Jesus, quando nos lembramos dele, principalmente nos últimos momentos da sua história aqui na Terra, lá na cruz, ele traz para nós esse amor aos inimigos numa dimensão que talvez não seja possível ainda para nós. Porque basta lembrar que ele disse em certo momento: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que estão fazendo. Ou seja, estava perdoando a todos aqueles que tinham levado ele, Mestre Jesus, aquele suplício na cruz, que é uma imagem que nos impacta ainda muito. Apesar de que o Espiritismo quer o Mestre Jesus não na cruz, como outras religiões o fazem, e ficam permanentemente fazendo símbolos e lembrando dele somente na cruz. Não, o Espiritismo quer o Mestre Jesus vivo no meio de nós, e nós aprendendo as lições que os seus exemplos nos possibilitam. Esse é o Mestre Jesus que o Espiritismo quer para nós e nos quer junto desse Mestre Jesus. Mas a imagem dele no final dessa sua encarnação como Messias aqui na Terra é uma imagem impactante. E ali naquele momento ele trouxe esse perdão aos inimigos e um amor incondicional aos inimigos. E nós precisamos ter a noção de que no futuro, quando nós formos seres mais evoluídos, quando formos espíritos superiores, nós seremos capazes desse tipo de amor, mas que o fato de ainda não sermos capazes desse tipo de amor não justifica que não pratiquemos o amor aos inimigos que está ao alcance das nossas mãos, e é o que Allan Kardec trabalha ali no outro capítulo 12. E nós quisemos trazer como um exemplo para a reflexão, porque esse espírito, ele é um espírito caro para o espiritismo, que é o escritor francês Victor Hugo. Abrasileirado é chamado, enfim, nos países de língua portuguesa de Victor Hugo. Ele já foi espírita lá naquela época, é bem interessante, foi espírita enquanto encarnado, contemporâneo de Allan Kardec. Ele era, na época, talvez a maior personalidade cultural do planeta Terra, era o escritor mais famoso do mundo, ao lado de Leon Tolstói, outro que é importante também para o cristianismo e para o espiritismo. E francês contemporâneo de Allan Kardec era um espírita que praticava o espiritismo da época, enfim, que era praticado em casa. Eram muito poucos ainda os primeiros centros espíritas nestes anos iniciais lá do espiritismo. Então aqui a gente traz algo dele enquanto romancista, no seu livro mais importante, ainda não o li, este livro, Os Miseráveis. Enfim, somente alcancei as resenhas, os resumos dele. Mas neste livro, Victor Hugo traz algo sobre os chamados inimigos da sociedade. Isso é bem interessante, que mesmo que nós não tenhamos ainda os inimigos, ou melhor, que não tenhamos mais os inimigos pessoais, né? Isso é o desejável para nós. Todos nós estamos inseridos num sistema em que ainda há os chamados criminosos, que são os inimigos da sociedade. E Jesus também nos recomenda que amemos os criminosos. Há textos no próprio Evangelho segundo o Espiritismo falando sobre o amor aos criminosos. É muito interessante, porque esses são os inimigos da sociedade. Lá no edifício onde estou morando, em Passo Fundo, nessa semana houve uma visita, enfim, de um ladrão que invadiu
justamente o andar onde fica o meu carro. O meu não foi vítima, mas um vizinho perdeu uma scooter, uma moto elétrica dessas. Enfim, teve um prejuízo muito grande. E o tipo de sentimento que está rolando lá no grupo de WhatsApp do prédio é um sentimento muito negativo. Enfim, desse medo, dessa raiva, que são sentimentos humanos. Então, nesse romance, ele trabalha a história de vários personagens, um deles, o condenado Jean Valjean. E naquele sistema de penas muito cruel lá daquela época, porque Victor Hugo trabalha nesse livro as suas concepções políticas, fala das desigualdades sociais que ainda hoje são muito agudas e que lá naquela época, na França, de 150 anos atrás, eram mais ainda. Fala da sua revolta contra a miséria e fala também sobre elementos que a cultura ainda hoje acha importante, empreendedorismo, palavra difícil, né? Sobre a importância do trabalho para o crescimento pessoal da pessoa e para o crescimento coletivo. Então, esse personagem é muito interessante, que ele tinha nascido numa condição social muito desfavorecida, num bairro muito pobre, e se tornou, como muitos ainda se tornam hoje, delinquente, né? Um delinquente juvenil. E as penas eram muito gravosas lá naquela época. Hoje se trabalha de uma outra maneira, principalmente quando o delinquente é um adolescente, mas ele, por um pequeno furto, um primeiro pequeno furto, ele sofreu uma pena de mais de 7 anos, junto de criminosos muito perigosos, numa casa prisional muito desumana lá naquela época. Então o livro começa quando Jean Valjean é solto, altamente perseguido, altamente marcado, não podia entrar em lugar nenhum, porque era visto como um ex-presidiário, e que então recebe um convite para jantar de outro personagem marcante do livro, que é um frade católico, na verdade um bispo, Monsenhor, bem-vindo, esse é o nome do personagem. Então esse bispo convida Jean Valjean para jantar, e Jean Valjean separa objetos de prata de propriedade do bispo para furtar, e é pego pelo bispo, porque a pecha de criminoso e o aprendizado com outros criminosos que ele teve naquela prisão foi muito forte. Por seu estado evolutivo, aquilo era mais marcante do que os poucos valores morais que ele tinha tido a oportunidade de receber numa família desprovida de valores morais aonde ele tinha nascido. E o bispo o flagra, e ao invés de fazer o que muitos fariam, que seria entregá-lo para as autoridades já como criminoso reincidente, ele dá uma oportunidade que foi a primeira que esse personagem teve em toda a sua história, uma oportunidade de ver nele um valor, de ver nele uma potencialidade que poderia ser alimentada, poderia ser feita crescer, e disse a ele essas palavras: Jean Valjean, leve essa prataria, enfim, mas empregue o dinheiro obtido com a venda dela no esforço de tornar-se um homem de bem. E o livro vai, enfim, acompanhar esse esforço que essa oportunidade propiciou a este personagem. Victor Hugo, depois de desencarnado, isso é bem interessante, se torna um autor espiritual que segue escrevendo romances por meio de médiums muito conhecidos. São 2 romances pelo Divaldo Pereira Franco e mais alguns pela Ivone Pereira. É muito interessante. Leon Tolstói, que foi o outro grande escritor da época, também. É bem interessante. Então, trazendo algo sobre esse sentimento da inimizade que nos cumpre trabalhar, ali no capítulo 23 do livro dos médiuns, que é um
capítulo que fala sobre as obsessões, uma obsessão espiritual. É um trabalho de inimizade que um ser desencarnado tem com um encarnado, né? Esse processo da obsessão, que, mais uma vez, a gente sempre diz, nos cumpre estudar, compreender e não ter medo, né? Porque lá em outros tempos, talvez, nós fôssemos religiosos que tinham medo do diabo, do demônio, né? Como algumas religiões trabalham isso. E não tem sentido tu deixar uma religião que te alimentava o medo do demônio, e na verdade o Espiritismo mostra que o demônio não existe, né? Que ele seria da própria negação de Deus, existir um antideus, isso aí não existe. Mas que existem os espíritos inferiores a nós, espíritos voltados ao mal, como os tem os encarnados. Demos um exemplo antes de 2, na verdade, não foi um ladrão, foram 2, as câmeras mostraram. Um ficou lá fora dando cobertura para este que ingressou no prédio. Como existem hoje ainda muitas pessoas propensas ao mal encarnadas, elas existem desencarnadas também, porque a desencarnação não transforma ninguém num santo. Nós seguimos sendo quem nós somos. Nós simplesmente mudamos de casa. Então, espíritos desencarnados mal existem também. Então, não há sentido em deixar de ter medo do diabo e ter medo dos obsessores. Mas nos cumpre entender esse processo da influenciação espiritual para que possamos nos precaver, usar das ferramentas, dentre elas a prece, dentre elas a presença num centro espírita, a fluidoterapia, a terapia do passe, enfim, tudo que se pode fazer para nos precavermos desse fenômeno. Enfim, é um estudo muito bonito que Allan Kardec traz ali no capítulo 23, porque a obsessão não é só de desencarnado para encarnado. Essa é um pouco mais fácil, porque nós não podemos vê-los, né? Então eles podem chegar, enfim, se aproveitar de eventuais canais de acesso que, enfim, se deixe, né, que a pessoa deixe. Mas existem também obsessões de encarnado para encarnado. É bem interessante, principalmente em situações doentias dentro de ambientes familiares. Dá para ver muito claramente como um familiar doentio pode subjugar a outro. Esse processo existe também, né? Como existe também a obsessão de encarnado para desencarnado. Por exemplo, uma pessoa que perde um ente querido e que fica por muito tempo num estado tal de desequilíbrio, de mágoa, de tristeza muito profunda, de revolta, e como os sentimentos se propagam pelo éter, como também a prece, né? É muito comum os espíritos desencarnados relatarem, perceberem lá do plano espiritual esses sentimentos desequilibrados e isso fazer mal para eles, né? Por isso que nós espíritas, mesmo sofrendo também da tristeza e do sentimento de perda quando se vai um ente querido, porque nós somos humanos também, nós precisamos mudar os nossos sentimentos para que a nossa dor seja equilibrada e que aquilo que a gente emita para o ente querido que se foi seja, enfim, uma saudade luarizada, como diz a Joana de Ângeles, né? Uma saudade que dói, mas uma saudade equilibrada, uma prece, uma boa lembrança, um carinho, algo que faça bem para eles, né? Então, o que Allan Kardec traz como alguns elementos que alimentam a inimizade? E esse estudo, mesmo mais voltado para a questão da obsessão, ele serve para a gente entender essas relações que ainda são tidas como inimizade. Um deles é o sentimento de vingança, o sentimento de ódio, essa incapacidade de perdoar.
Então a gente precisa aprender a perdoar, porque aprender a perdoar é em nosso próprio benefício primeiro. Porque muitas vezes aquela pessoa por quem nutrimos raiva, nutrimos ódio, está lá, nem se lembra da gente, está tocando a vida dele para frente e nós ainda remoendo aquilo. E quando lembramos, nos desequilibramos de novo, lembramos da pessoa, volta para aquele sentimento e ela nem se lembra da gente. Muitas vezes, quase sempre é isso que acontece. Então, quando nós conseguimos perdoar, o primeiro beneficiado somos nós, a gente se liberta, a gente se livra de um peso. Então, a consciência de que esse desejo de vingança, o ódio, o rancor, a incapacidade de perdoar, é um elemento que alimenta a inimizade. Outro elemento pode ser a inveja. Enfim, no mundo ainda tão materializado, ainda tão estratificado em classes sociais, em que uns são mais aquinhoados materialmente do que outros. E nós estamos vindo assim há várias encarnações. Quanto mais para trás, pior eram as diferenças sociais. Enfim, essa questão de se nascer numa classe social e ser prisioneiro dessa classe social. Hoje isso é mais tranquilo, por assim dizer, mas ainda há muita desigualdade. Então, o sentimento de inveja, ele é algo que também alimenta a inimizade. E se hoje as pessoas transitam mais facilmente de uma classe social para outra, porque hoje, ao menos nos países democráticos que têm uma Constituição, formalmente, todos têm os mesmos direitos. Isso já é uma grande diferença. Lá na época de Kardec e de Victor Hugo, não era assim. A França vivia sob uma ditadura de Napoleão III, não havia direitos civis. E por isso que Victor Hugo nem morava na França. Ele era um inimigo de Napoleão III, morava exilado na ilha de Guernsey, só voltou para a França quando Napoleão III foi deposto e foi proclamada, se eu não me engano, a Segunda República Francesa. Então, se hoje, ao menos formalmente, há uma igualdade, a gente sabe que materialmente não há, mas do ponto de vista dos direitos, essa igualdade existe. E há mais oportunidades de se transitar de uma classe social para outra. Hoje nós temos um diferencial muito grande, algo que alimenta por demais a inveja, que são as redes sociais. Então é um ponto que a gente precisa ter em mente. Porque sem as redes sociais, a gente invejava o que nós víamos. Hoje a gente inveja coisas que parecem ser e não são. E isso é muito doentio, é muito difícil. Especialmente quando no Instagram, por exemplo, uma pessoa ou algumas pessoas encenam uma cena de perfeita felicidade para tirar uma foto perfeita para mostrar para os outros. Então, se a pessoa vai ver uma foto dessas sem estar bem consciente do que é o mecanismo da rede social, isso pode gerar um efeito psicológico muito negativo. E já há estudos sobre isso. Inclusive, pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, ainda no tempo que só tinha o Facebook, já há 10, 12 anos atrás, escreveram sobre algo que eles deram o nome de a espiral da inveja. Vejam, a pessoa via aquelas fotos, teoricamente perfeitas materialmente da vida dos outros, ela viajando por lugares bonitos, com um sorriso, bem vestido, comendo uma refeição lá no restaurante caro, e a pessoa via essas fotos e, incauta, imaginava que a vida da pessoa era sob essa perfeição. E ficava pensando, mas a minha vida é uma porcaria, e a dele é só uma perfeição.
E isso ia alimentando isso que os pesquisadores chamaram de a espiral da inveja, com efeitos psicológicos e, às vezes, até de saúde mental nefastos. Então, a inveja é um elemento que alimenta também sentimentos de inimizade e precisamos estar conscientes do ambiente onde nós estamos pisando nesses tempos de redes sociais tão exacerbadas, porque todo mundo está o tempo inteiro com o celular na mão, né? E aí entra uma questão interessante, porque os espíritos nos recomendam de estudar um pouquinho todos os dias, né? Joana de Ângeles fala em 20 minutos, o Papa João XXIII, lá no texto, os 10 Mandamentos da Serenidade, lá de 1960, recomendava 10 minutos por dia, enfim. No mínimo 10 minutos, 20. Então, a pessoa fala que não tem tempo, que não tem esses 20 minutos, mas fica 1 hora, 2 no Instagram. Então, é outra contradição dos tempos atuais. Claro que o estudo pode ser também assistir uma palestra no YouTube, ouvir um áudio, uma mensagem, mas ter aqueles minutos de bom alimento para a alma e para o pensamento todos os dias, né? De manhã, por exemplo, lá logo na hora das preces, antes de dormir, que haja essa disciplina, né? E outro elemento é este da covardia, que Allan Kardec trabalha também, ligada a uma situação de superioridade que alguma pessoa pode ter, e quando há um abuso dessa superioridade. Então, a palavra abuso está ligada à palavra covardia, a palavra abuso, que é usada muito hoje, né? Muitos casos de abuso sexual de crianças, que são os mais graves, mas há os abusos no lar, que as leis mais modernas visam coibir. Por exemplo, o abuso do homem em cima da mulher, que gerou a necessidade da criação de uma lei específica chamada de Lei Maria da Penha, abusos pela autoridade no ambiente de trabalho, abusos de autoridade de servidores públicos. Hoje há uma nova lei sobre o abuso de autoridade também. Se trabalha, inclusive, na questão do abuso religioso, é muito interessante. Não é o caso, enfim, da maior parte dos centros espíritas, né? Porque não há religiosos profissionais no movimento espírita, mas pode haver também, especialmente em centros grandes, o abuso religioso, mas é quando uma pessoa arvorada numa condição de autoridade religiosa abusa também. Isso também pode acontecer. Então, a covardia ligada à questão do abuso também pode alimentar a inimizade. Então, indo já para as nossas conclusões, o texto que Allan Kardec baseia o capítulo 12 é esse aqui. Quando ninguém mais, mas o próprio Mestre Jesus disse expressamente, nos trouxe essa recomendação de que o amor que a gente veio para a Terra desenvolver, ele precisa ser tão grande que seja capaz de amar os próprios inimigos. Então, o texto lá de São Mateus coloca assim: aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Isso estava lá no Velho Testamento, né? Então, o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, ao nos mostrar que Jesus veio trazer algo a mais no Novo Testamento, e que o Novo Testamento, que contém a mensagem de Jesus, é mais importante que o Velho Testamento, nos faz ficar chocados com o quanto tantas religiões ainda se apegam tanto a frases literais do Velho Testamento, que diz, enfim, uma frase como essa, que é bem o oposto do que Jesus veio ensinar, e aqui ele está expressamente reformando, modificando o Velho Testamento, quando diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos,
Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus e que faz se levante o sol para os bons e para os maus e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis disso? Os publicanos não fazem isso também? Aí se eu fosse colocar lá no grupo de WhatsApp do prédio, os ladrões que tiveram aqui não fazem isso também? Eles fazem, né? E eu não quero ser, não posso ser melhor do que esses que eu condeno? E se não saudardes, senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros, os publicanos não o fazem também? Você vê que os publicanos não tinham uma fama boa lá naquela época, né? Eles eram usados para maus exemplos muitas vezes nos textos evangélicos, né? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus, ou seja, desperdiçareis a oportunidade reencarnatória. Então, esse mandamento expresso de Jesus, de que devemos amar os inimigos, está aqui. Não é uma parábola isso aqui. Não é algo figurativo que tem que ser interpretado. Isso são palavras expressas do Mestre Jesus, né? Essa recomendação de que amemos os inimigos. Então, será que isso significa para nós, que estamos aqui hoje, encarnados em 2023, será que isso significa o mesmo amor que Jesus foi capaz de expressar na cruz? Não. Para nós, isso ainda não é possível ter a mesma ternura que se tem para quem a gente sabe que não gosta da gente, né? A mesma ternura que se tem pelas pessoas que são próximas aqui. Kardec faz essa pergunta se referindo a um irmão ou a um amigo, né? E essa figura nos mostra que não é bem assim, né? No atual estado evolutivo, né? Porque tem pessoas que nos ameaçam, que são voltadas ao mal, né? E que estão no momento que podem nos causar um mal. E quando algo assim acontece, é o nosso próprio corpo físico que tem uma resposta. As glândulas suprarrenais despejam adrenalina pelo corpo, a gente começa a tremer, né? Essa adrenalina que serve ou para atacar ou para fugir, nos dá força para isso, é um instinto primevo da gente. Então, quando algo assim acontece, né? Mas claro que essa figura também lembra daquela outra historinha lá de um sábio da Índia, né? Aquele sábio que viu um escorpião se afogando e foi lá e tirou o escorpião da água e o escorpião picou ele. E aí os discípulos indagaram dele, mas por que tu foi tirar o escorpião da água se tu sabia que ele ia te morder? E ele disse, porque a minha natureza é salvar, a do escorpião é morder. Então, a natureza da cobra é fazer isso que ela está fazendo aqui, né? Então, isso é somente um símbolo, porque a natureza do criminoso não é praticar o crime, né? Ele é humano tanto quanto nós. Aí tem uma questão diferente, mas está no momento evolutivo em que pode agir como essa cobra, né? E lá no Evangelho também tem aquela recomendação de sermos prudentes, mansos como as pombas e prudentes como a serpente, né? Lá no Evangelho, então, a serpente já trazida numa feição melhor do que nessa foto aqui, né? Então, ternura pressupõe confiança, não podemos ter confiança em quem nutre sentimentos negativos por nós. Sempre me lembro nessa parte da minha experiência trabalhando em processos criminais,
quando uma vítima de um assalto tem que reconhecer o seu assaltante. Isso é feito atrás de um vidro que protege a identidade, mas a expressão de terror de todos, quando reconhece, é igual. Então, não tem como ainda nutrir a mesma coisa, por exemplo, por quem assaltou, mesmo que o assalto normalmente seja uma coisa circunstancial. Assaltou o João Paulo e não o Jorge, porque quem estava dando sopa era o João Paulo. Só que mesmo assim, para nós é muito difícil ainda sofrer uma coisa dessas e olhar da mesma forma, né? Claro que muitos conseguem, né? E muitos, inclusive, nesse trabalho que está sendo feito das APACs, que são métodos humanizados de execução da pena, são muitos os casos, principalmente em Minas Gerais, onde isso está mais assentado, de mães de filhos que foram assassinados fazerem trabalho voluntário justamente na APAC, onde o assassino do filho está cumprindo pena, e restabelecerem os laços. Não é muito comum, mas isso tem acontecido, os casos no passar dos anos têm surgido. Mas não é um processo fácil, né, alcançar essa confiança. Então, o que seria amar os inimigos para o nosso estágio evolutivo, segundo recomenda Allan Kardec, para nós irmos concluindo a nossa reflexão da noite de hoje? Primeiro é perdoar. Perdoar é factível. Perdoar está ao nosso alcance. Ninguém pode dizer que não tem como perdoar, porque isso é mentira. Nós temos condições de perdoar, e como o evangelho também é saúde, também é equilíbrio, Jesus sabia que quem perdoa se livra de um peso, é mais saudável. É uma medida de preservação da própria saúde física ter condições de perdoar. Mas o perdão de verdade, né? Não é aquele perdão que diz assim, te perdoo, mas some da minha frente. Não, isso não é perdão. Né? É perdão de verdade, é um exercício possível. Não ter ódio, não ter rancor, abrir mão do desejo de vingança, perdoar sem segunda intenção e incondicionalmente. Isso está na nossa mão. Pode não ser fácil. Alguém aqui pode estar pensando em alguém que tem dificuldade de perdoar o que fez. Então pode não ser de hoje para amanhã. Mas o que nós temos que nos conscientizar é que é um dos pontos possíveis no nosso estágio evolutivo. Amar os inimigos no nosso estado evolutivo é não opor obstáculo à reconciliação. É estar pronto a se reconciliar. Pode ser que a pessoa não queira, tudo bem. É direito dela, não está no momento dela. Mas eu estar pronto para o momento em que ela queira se reconciliar. Pode parecer difícil, mas é possível a qualquer um de nós, no nosso momento evolutivo, como é possível também desejar o bem. Pode ser que algumas coisas não me facilitem isso. Se a situação ainda está muito viva, ainda muito presente, talvez eu precise de um tempo, não ficar seguindo a pessoa nas redes sociais, por exemplo, né? Mas é algo viável eu ir me trabalhando para, ao invés de desejar o mal, porque desejar o mal para alguém é também uma porta para a obsessão. É uma brecha obsessiva, porque desejar o mal é um sentimento negativo que abre o meu campo para espíritos que estejam vibrando na mesma frequência. Então, não faz bem para nenhum de nós ficar desejando mal. É algo que, quando nós nos damos conta que estamos sentindo, vamos fazer uma prece na hora. Né? Mesmo que eu só consiga fazer uma prece decorada,
fazer um Pai Nosso silenciosamente é algo muito poderoso. Não tem quem, fazendo um Pai Nosso de pensamento ali, com sentimento, que vá seguir desejando o mal para alguém quando terminar o Pai Nosso. Então, uma prece, então, é um tipo de sentimento que não serve para ninguém, abre brechas, abre campos, abre flancos. Então, a gente, quando identificamos, a gente precisa virar a chavezinha na hora, né? É regozijar-se, ou seja, ficar feliz, em lugar de se afligir pelo bem que chega para a pessoa. Então, são dicas que Allan Kardec vai nos dando aqui, de como a gente ir trabalhando os nossos sentimentos no amor aos inimigos, que é possível no nosso momento evolutivo. E muito bonito quando isso acontece, e seguidamente acontece, porque a espiritualidade monta as situações, às vezes, né? Quando surge a oportunidade de nós ajudar aquele que nos fez o mal. É muito bonito. E, às vezes, isso acontece justamente para nos tocar o coração e ser o momento da reconciliação, o momento do perdão. Então, quando surgir esse momento de nós prestar um socorro, dar uma ajuda para quem nos fez algo negativo, vamos fazer isso. Talvez algumas pessoas chegam no ponto dessa mãe, numa APAC lá de Minas Gerais, que era a única visita que o assassino do filho recebia, era a mãe da própria vítima. Que é um troço muito bonito, né? Talvez, enfim, cheguemos nessa encarnação a um ponto desse, mas oportunidades muito menos agudas do que essa surgirão para nós e precisamos estar atentos para aproveitar essas oportunidades que a vida nos dá para se reconciliar. E, por fim, amar os inimigos é se abster em palavras e ações, porque também está nas nossas mãos não falar mal das pessoas, além de não fazer nada para prejudicá-las, de tudo o que possa prejudicar, enfim, lhes retribuir em tudo, ao invés do mal como o bem. Isso é amar os inimigos no nosso atual estágio evolutivo, né? Então, a gente conclui a nossa reflexão novamente com o Vitor Hugo, agora encarnado, agora sendo espírita, em palavras dele sobre o amor. Essa vai ser a nossa conclusão. Enfim, estava ele exilado na ilha de Guernsey, e naquela pequena ilha que fica no Canal da Mancha, entre a França e a Inglaterra, aconteceu algo que ainda hoje é muito impactante, que é a morte de uma jovem. Quando alguém desencarna jovem, isso é impactante ainda hoje, né? Essa semana mesmo, uma pessoa muito querida, na casa dos 50 anos, desencarnou. E hoje, desencarnar na casa dos 50 anos é algo impactante, porque é jovem, né? Isso impacta. Então, diante disso, Vitor Hugo fez um discurso lá naquele funeral dessa jovem, lá na ilha, e esse discurso foi publicado na imprensa. Allan Kardec se deu conta da beleza dessas palavras do grande escritor e publicou essas palavras lá na Revista Espírita de fevereiro de 1865. E o amor, em geral, né, ele é o amor que precisa ser desenvolvido ao ponto de sermos capazes de amar os próprios inimigos. Esses dias estava ouvindo um padre católico dominicano no podcast dizer, eu nunca tinha me dado conta disso, que a única definição de amor que tem no Novo Testamento, nunca tinha me dado conta de Deus, né? Que a única definição de Deus que tem no Novo Testamento, a única, está lá no Evangelho de João, quando diz que Deus é amor.
onde há amor a Deus, onde há Deus há amor. Deus é amor. É a única definição que nós temos lá no Novo Testamento. Então, Vitor Hugo disse assim: o coração não pode errar. A carne é um sonho, ela se dissipa. Se esse desaparecimento fosse o fim da pessoa, tiraria a nossa existência toda a sanção. Não nos contentemos com esta fumaça que é da matéria. Precisamos de uma certeza. Quem quer que ame, sabe e sente que nenhum dos pontos de apoio da pessoa está na terra. Amar é viver além da vida. Sem esta fé, nenhum dom perfeito do coração seria possível. Amar, que é o objetivo do homem, seria o seu suplício. O paraíso seria o inferno. Não, e ele exclamou, digamos bem alto, a criatura que ama exige a criatura imortal. O coração necessita da alma, né? Que é o que a gente sente quando, tocados já pelo Espiritismo, nós vivemos a desencarnação de um ente querido, né? O nosso próprio coração, além de toda a explicação que o Espiritismo nos traz, nos dá a certeza íntima de que a pessoa que nós amamos simplesmente mudou de casa, né? Está seguindo a sua existência num outro plano da vida. Então, eram essas as nossas reflexões, e nós encerramos, então, com uma prece e outro passe coletivo. Isto. Então, neste momento que elevemos o nosso pensamento ao alto, mais uma vez, entrando e aprofundando a nossa conexão com o alto, com o nosso espírito protetor, o nosso anjo da guarda, com toda a equipe espiritual desta casa de luz e oração. Nós, ao tempo que agradecemos por essa oportunidade, rogamos que nesse momento de passe coletivo a equipe espiritual possa nos atender energeticamente no que estamos necessitando para a saúde do nosso corpo físico e do nosso espírito, nos alcançando tudo. E que possamos também, num ato de caridade, por pensamentos, irradiar essas energias boas a todos aqueles que não tiveram essa oportunidade de estarem aqui hoje, irradiando aos nossos lares, mentalizando essa luz divina a entrar pela porta da frente, iluminar todos os cômodos e ambientes e envolver todos os nossos entes queridos que por alguma circunstância não estão aqui hoje. Irradiar para os nossos ambientes de trabalho, profissional ou no lar, a todos os que passam pela prova da doença física, em seus lares e nos hospitais, numa irradiação muito especial ao hospital comunitário aqui de Sarandi, os internados, as equipes de saúde, os familiares, a todas as instituições, as casas de acolhimento de crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, a todos os desencarnados amigos, as pessoas que amamos e que já voltaram para a pátria espiritual, e uma irradiação de pacificação ainda a todos os corações no Brasil
em nossa cidade, em nosso estado, em todo o Brasil, e uma irradiação de amor e de paz muito especial aos povos e governantes da Ucrânia e da Rússia e do Sudão, para que a pacificação possa acontecer. E assim, nesse espírito, agradecidos e elevados, encerramos o trabalho desta noite. Que assim seja. Muito boa noite.